Olá, sejam todos bem-vindos à continuação da nossa série de vídeos, onde estamos comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou o Joel Neto, um amigo de Jesus, e hoje estamos no estúdio da Igreja Revive, na cidade de Atibaia. E eu tenho o privilégio de ser pastor desta igreja. E chego até vocês por meio do Instituto Jesus Cristo, e a minha intenção é ajudá-los na leitura e na compreensão do devocional de hoje, de Stanley Jones, do livro devocional O Caminho. E hoje estamos na quarta-feira da semana 4. Quarta-feira, semana 4. E o título desta devocional de hoje é uma pergunta de Stanley Jones. E a pergunta é a seguinte, esse é o título, ouça. O caminho cristão é o caminho natural? Eu vou repetir. O caminho cristão é o caminho natural? Vamos atrás desta resposta nas palavras de Stanley Jones, no devocional de hoje, quarta-feira. Acompanhe comigo. Vimos ontem que tentamos outros caminhos que não os de Deus e nos ferimos por isso. Diz o texto bíblico, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Isso está lá em Gálatas 6:8. Stanley Jones pergunta, destruição? Quando? Daqui para frente? E ele responde, não, agora. Vemos caminhos que terminam em decadência, em morte. Morte para a alegria, para a paz, para a personalidade, para a contribuição. Morte para tudo que deveria ser bom, tudo que é vida. Stanley Jones continua. O caminho cristão é o caminho natural, aquele para o qual fomos criados e no qual devemos viver. Todo o resto não é natural. O pecado não é natural. Aquilo que é contrário à vida, aquilo que é morte, aquilo que não é alegria, não é paz, não é personalidade, contribuição, como Stanley Jones acabou de dizer, é morte, é mal. Então não é natural, é contra a natureza da vida. Stanley Jones continua dizendo, se fosse natural o mal, o pecado, a morte, floresceríamos sobre essas coisas. Nós florescemos? Pergunta Stanley Jones. Pelo contrário, o pecado destrói. É pedra no sapato da vida. Não é o caminho. Ensinaram-nos muitas vezes que o pecado é natural. Se for, então a bondade não é natural. E os bons são os estranhos, um pouco desnorteados. Se isso é verdade, então o caminho cristão tem uma terrível desvantagem. Ele está tentando viver contra a natureza. Como podemos viver contra a natureza e sair impunes disso? Não, a bondade é natural e o mal não é natural. Se o mal fosse natural, como poderíamos ser punidos com justiça por vivermos de acordo com a natureza? Isso seria muito injusto. Mas você é punido sempre que leva o pecado para dentro de sua vida. O fato é que o pecado e sua punição são a mesma coisa. Por sua natureza, o pecado é destrutivo. E essa destruição é a própria punição. Você não precisa punir um câncer por ser um câncer. O câncer é sua própria punição. Você não precisa punir o olho por ter um grão de areia nele. O grão já é o castigo. A palavra mal, evil, do inglês, é a palavra vida, life, de trás para frente. Interessante isso, não é? É vida tentando viver contra si mesmo. E isso não pode acontecer. O mal não é apenas ruim, é também tolice. É uma tentativa de viver contra a natureza da realidade e sair impune. É uma tentativa do impossível. O resultado disso é inevitável: colapso e frustração.
Se o pecado fosse natural, então por que ele não contribuiria para a vida? Não produziria felicidade, simetria, harmonia e eficiência? Então não faz nada disso. A bondade, sim, contribui para a vida, produz felicidade, simetria, harmonia e eficiência. Então, qual é o natural? Pergunta Stalin Jones. Qual deles se encaixa na natureza? Questiona ele. Os fatos respondem. O filósofo escocês Thomas Carlyle diz: o pecado foi e sempre será o pai da miséria. Por isso, há apenas uma resposta: o pecado não é o caminho. Stalin Jones parece estar nos dizendo, neste devocional, que há uma ordem natural da vida em nós. Está cravado em nós uma lei natural, que ela é boa por essência, que ela é boa por natureza. O que Stalin Jones parece estar querendo nos dizer é que o caminho, Jesus Cristo, ele não é um assunto da vida. E ele não está entre os muitos assuntos da vida. A vida não tem vários assuntos como o seu casamento, a sua saúde, a sua carreira e Jesus também. Jesus não é aquele assunto do domingo, da igreja, que você absorve no meio dos caminhos da vida. Jesus não é um assunto da vida, mas a vida é um assunto do próprio Jesus Cristo. Tudo decorre desta lei natural que é o próprio Jesus Cristo, o caminho para nós. E se Jesus não é apenas um caminho e mais um dos caminhos, mas ele é o caminho, isso significa que todos os demais caminhos decorrem, passam por esse caminho que é Jesus Cristo. E a realidade está aqui para nos mostrar que há essa lei natural, este caminho natural que é Jesus Cristo, de onde todos os demais caminhos deveriam correr, de onde todos os demais caminhos saem. Ele nos dá o exemplo da própria lei dos homens. A lei dos homens que nos mostra que o mal não é um caminho, que o mal é passível de punição, que até no mundo social, até no mundo das coisas, nós reconhecemos que há uma fração da vida, que ela é errada, ela é má, ela é um distúrbio, ela é uma não-vida, como Stalin Jones disse, e que ela em si mesma já é a punição. Um grande autor escreveu um famoso livro chamado Crime e Castigo. E neste livro, o enredo deste livro, fala sobre um personagem principal que logo no início da história comete um crime. E ele passa toda a história discutindo consigo mesmo se ele deveria ou não se entregar por conta daquele crime. Na verdade, a moral daquela história, ao longo daquela grande história do grande autor Dostoiévski, é que o próprio crime daquele personagem, daquele protagonista, já é o castigo dele. Entregue-se ele ou não. Viva ele a punição ou não. O fato de saber que cometeu um crime já se tornou o seu próprio castigo. O crime é o castigo. O erro é a própria punição. Porque o erro não é natural a nós. O erro não é aquilo para o qual fomos criados para viver. Porque o erro não é o caminho. O erro é um desvio do caminho. O erro é acreditar que existem muitos caminhos, aonde o caminho que é Jesus é mais um a ser escolhido. Não. Jesus é o único caminho. E é o caminho natural, de onde decorre tudo que é bom, de onde decorre tudo que é perfeito. E só podemos encontrar, como diz Stalin Jones, harmonia, simetria, felicidade, se encontrarmos tudo no caminho que é Jesus Cristo. Olhe como Jones ora por isso. Ó Deus, vejo que estou sendo levado para ti e para o teu caminho. Estou sendo cercado por todos os lados. Tudo está me pressionando para cair aos teus pés. Estou vendo que não posso viver de outra maneira. Então eu vou
Amém. Pastor Carlos Macor gosta de dizer que assim a vida cristã é. Quando Jesus está em nós, o amor nos chama e nós precisamos ir. Quando Jesus está em nós, o perdão nos chama e nós precisamos ir. Porque o amor, o perdão, é natural. E tudo que é contrário a isso não traz felicidade, porque é ante a natureza que fomos criados nela. Olha o pensamento do dia de Stanley Jones. Meu caminho é frustração. O caminho de Deus é frutificação. O que decorre do caminho que é Jesus frutifica, traz paz, harmonia, simetria, felicidade. O que não decorre do caminho que é Jesus é um desvio, um distúrbio e só traz coisas desarmônicas, ruins e profunda infelicidade. Creiamos no caminho que é Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.